falando, né? Ele está afirmando para mim e para você: vós sois o sal da terra. Né? Ele já está dizendo que você é, então vamos ser esse sal da terra, né? Vamos fazer essa diferença. E Jesus, ele vem aqui nos afirmando sobre isso, né? Porque são metáforas, né? Porque antigamente tinha o sal e a luz, isso aqui era uma simbologia que ele vinha falar, né? Então ele pega essas duas coisas aqui comum, porque antigamente era muito usado em abundância, que a gente sabe que o sal era moeda de troca, né? Porque você queria comprar alguma coisa, você levava um punhado de sal e você trazia. Então a gente vê aqui a importância do sal, né? Como ele é, né? Então Jesus, ele vem falando isso aqui, né? E ele nos compara com o sal, e é uma coisa assim formidável ele nos comparar com isso. Porque se a gente vai comer um alimento, se ele não tiver o sal, né? Ele fica insípido, ele fica intragável, né? A palavra é essa. Então, a gente temos que ter esse sal, temos que ter esse tempero. E esse tempero que eu estou falando é o tempero do amor, é o tempero de Jesus, né? Conforme ele vem falando aqui pra gente, né? E nós, como cristãos, devemos preservar esse tempero, né? Ele coloca poder nesse alimento, o sal, ele coloca poder nesse alimento. E ele se impõe e ele faz a diferença, né? Então você, como igreja, você está se impondo, você está fazendo a diferença, né? O que te torna um discípulo diferente é os ensinos. A gente só consegue ser, né, se a gente estudar. Aqui nós temos a nossa EBD, que é de graça. Nós temos também o nosso estudo bíblico também, que a gente pode se aperfeiçoar nele para poder a gente se alimentar da palavra, né, e crescer espiritualmente, que é o que Jesus ele quer, né? Então ele vem fazendo essa comparação aqui, né? Você precisa se encher, né, para poder a gente termos essa disciplina e darmos bom testemunho, né, para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então a gente precisa de conhecer a Jesus, né? Aí a gente vê, né, que ele faz a pergunta, né? Se o sal for insípido, como há de salgar? Como você vai salgar? Como você vai fazer se você não tem o conteúdo? Se você não está preparado, se você não está pronto para poder você agir e fazer dessa forma, né? Então a gente temos que buscar esse sabor, não no mundo não, mas aqui na palavra de Deus, nos reunirmos com os nossos irmãos na fé, né? Nos reunirmos na comunidade de fé, o que Jesus ele quer. Então nós somos separados para isso, né? Não é em festa, não é em um dia, porque lá a gente não vai conseguir nada. Porque essa divisão, ela só aumenta o vazio da nossa alma, né? E o mundo ele está se deteriorando, está acabando com as coisas, né? A gente vê que tem tanta coisa que tinha hoje em dia, já está tudo diferente. Hoje em dia não é mais conforme era quando pelo menos eu era pequena. Era tão diferente, hoje em dia as coisas já estão para malícia. As coisas já estão sendo maliciosas com as pessoas. As pessoas querem maldade, não quer bondade de Deus, eles querem a maldade. E eles se satisfazem nisso. Né? A gente vê isso aqui, né? E nós temos que nos parecer com Jesus. Cada dia, cada hora que você é o sal, que você procura na palavra, que você lê, cada dia você vai se transformando, ele vai moldando a tua vida, ele vai te moldando e você vai se parecendo com Cristo. Que é isso que ele vem falando aqui, né? E a gente sabe, né, que a presença de Jesus, né, é boa e agradável. Mas a tua presença também, ela tem que ser respeitada aonde você vai. Aonde você vai, as pessoas têm que reconhecer e saber que você também é um cristão. Tem que ter respeito com você, né? E hoje em dia a gente vê que as igrejas não estão fazendo mais assim, dessa forma, né? Eles estão tudo assim, meio que levando, né, com a barriga, levando, né, para poder, deixar o nome de Jesus em vão. Igual a gente vê que está voltando tudo igual era antigamente, né, nessa parte, que eles crucificaram Jesus. E hoje em dia eles estão crucificando também. Se a gente reparar, a gente vê que eles também estão crucificando Jesus de novo, fazendo as mesmas coisas, né? E a gente temos que ter esse caráter, ter a disciplina, né? Que essa essência, né, que a gente tem, a nossa essência, né,
que nós temos que trazer a alegria para dentro da nossa casa. Nós temos que trazer essa alegria de Jesus para dentro do nosso trabalho, para dentro da nossa igreja. Nós temos que ser diferenciados, sim, né? E se o sal ele perder essa essência, o que ele tem para oferecer às pessoas e ao mundo, né? Não serve, né? Ele se torna inútil, né? Não tem força para nada. Vai ser o quê? Vai ser humilhado, vai ser pisado, é o que vai acontecer, né? E o que acontece? Você fica chateado, porque as pessoas, elas vão machucar você. Elas vão falar palavras e coisas para você que você não vai nem suportar, né? Então nós temos que ter esse comportamento do crente, que é diferenciado. Entendeu? Você chegou, as pessoas têm que te respeitar. Aqui vem um servo do Senhor. Né? O que você era, você não é mais. Né? Então nós temos que fazer essa busca, né? E a gente tem que ver, você vai ser um discípulo, como você vai ser um discípulo se você não é se você não procura, se você não busca, como que você vai ser? O que você tem para dar para o teu irmão, para alguém? Né? Você não tem nada para dar, você está vazio. Né? E não é isso que Jesus quer. Né? Então nós temos que buscar esse conhecimento, né? Porque o sal ele provoca sede. Quanto mais você lê, você tem mais sede, você tem mais vontade de buscar a palavra de Deus e de buscar o Senhor Jesus. Né? Então a gente temos que ver isso, né? Nós temos que buscar e saciar essa vontade do Senhor, né? Para que nós possamos ser um discípulo, e um discípulo fiel ao Senhor, discípulo fiel a Jesus. É o que ele vem falando para a gente aqui nessa mensagem, nessa palavra, né? E a gente vê que a palavra é tão pequenininha, né? Mas ela tem um peso enorme na vida da gente, né? Se a gente parar para pensar, a gente vê, né? Às vezes a pessoa não dá nem tanta atenção para o sal que está ali, mas ele tem um poder imenso, né? E é o que a gente tem que fazer também, né? Aí aqui, ó, Jesus ele fala, né, que ele é a luz do mundo, e ele realmente é. Ele é a luz do mundo, e você também, você segue ele, então você acompanha essa luz, você acompanha o que ele vem falando aqui pra gente, né? Jesus é a luz que ilumina, e ele tira o homem das trevas. João 12 fala isso lá pra gente, né? E se você for luz, né, essa luz vai brilhar em você. Mas você não pode ter essa luz como um holofote, né, para você se crescer sobre isso. Não. Você tem que iluminar o lugar onde você está. Você está ali, você está iluminando o lugar onde você está. É o que Jesus ele quer que a gente faça, né? Jesus, ele é o compromisso, né, que nós temos para a gente segui-lo, né? Ele é a realidade divina, né, para a nossa humanidade, né? Então nós temos que seguir a Jesus. Somente ele pode te conduzir na escuridão do pecado. Só Jesus, a gente peca, mas ele está ali para nos tirar. A gente tem lido Oséia e a gente tem visto bastante esse carinho, esse amor que Jesus tem pelo ser humano, né? Pela criatura que ele fez. Então Jesus ele vem falando aqui conosco sobre isso, né? E nele nós precisamos buscar o que? Apoio, mão estendida, resolução de problemas, né? Buscar a nossa cura material, né? Espiritual também, nós temos que buscar. E ele aqui ele se declara e afirma que a luz vem dele. Somente ele pode nos guiar e iluminar para a vida eterna. A gente vê lá no Salmo 119, versículo 105, a gente vê que ele fala, né? Ele fala que ele é o caminho, né? A lâmpada para os nossos pés, né? Por que é a lâmpada para os nossos pés? Porque você não vai tropeçar. Se ele é a lâmpada dos teus pés, você não vai tropeçar. Você vai ser guiado por ele. Ele vai estender a mão para você. E você vai andar nos caminhos do Senhor. É o que ele vem falando aqui pra gente, né? Então procure andar nesse caminho, né? Não procure andar pelos caminhos de atalhos, porque os atalhos você vai tropeçar, você vai cair, né? E você vai se machucar. Então Deus ele está dando tanta oportunidade para a gente conhecer Ele, para a gente se transformar, para a gente ser uma pessoa diferente. É o que Ele vem falando aqui nessa mensagem, nessa palavra dessa noite, né? E Ele vem falando mais aqui, né? Que não basta, né, você conhecer.
Nós lemos Tiago, olha como é que os estudos bíblicos eles são importantes. Então, no livro de Tiago, ele vem falando de prática. É o que a gente tem que fazer, nós temos que praticar, entendeu? A palavra, porque se você praticar, você consegue chegar, né? E ter a vida eterna. Então, nós temos que fazer isso, né? E o mundo, a gente vê que ele está em trevas, né? E essa realidade, né, que a gente vê que no mundo tem o quê? Tem a soberba, né? No mundo não tem o amor ao próximo. A única solução é Jesus para os perdidos. E você sabe o teu papel, né? A gente sabe, você sabe o teu chamado? Por que ele te chamou? A gente tem que prestar atenção nisso. Jesus, ele me chamou para buscar os perdidos, né? Então a gente tem que se policiar sobre essas questões. Às vezes é coisas que a gente passa despercebido, mas a gente tem que prestar bem atenção. Lê, não entendeu? Lê de novo. Vai lendo de uma hora, você vai entender e ele vai falar com você, né? Então nós, como intercessores, né? Nós temos que ser essa luz de Cristo, né? E essa luz de Cristo, ela nos dá o quê? Ela nos dá segurança, ela nos dá equilíbrio, né? Até no falar. Até no que a gente vai falar, ele também nos dá essa sabedoria, nos dá esse equilíbrio. Porque muitas das vezes a gente tem que ficar com a boca fechada, né? Tem que ficar quieto. E muitas das vezes a gente tem que falar a palavra porque a gente tem que ser, né? A carta escrita, a gente tem que ser o discípulo que ele chamou, né? Que ele, quando chamou os discípulos, ele nos separou, botou de 2 em 2, cada um vai para poder fazer o id do Senhor, né? E nós também estamos aqui, nós temos que fazer isso, porque nós somos discípulos do Senhor. Ele está falando aqui para os discípulos, mas os discípulos somos nós. É o que a gente tem que ouvir, né? É o que a gente tem que ver e tem que falar, né? É o que ele vem falando aqui. E essa nossa esperança é Jesus Cristo, onde nós temos a vida somente em Jesus. Levar a luz para aqueles que estão em trevas, né? E sabor de vida e esperança para essas pessoas, né? Nossos amigos do trabalho, nossa vizinhança, dentro da nossa casa também. É difícil dentro de casa, mas a gente consegue, né? É só a gente crer e a gente ter esperança que a gente consegue sim, né? Você é um escolhido. Você tem que entender, você é um escolhido. E escolhido, ele não tem escolha. Jesus, ele te escolheu porque ele confiou em você e ele sabe que você pode fazer a obra do Senhor, né? Então, a gente temos que prestar bem atenção, né? E fazer a obra dele, né? E a gente sabe que pode fazer a cada dia mais, né? Então, a gente temos que viver esse propósito, né? E sermos um servo bom, fiel ao que ele nos ordenou, né? Nós não podemos nos esconder. Muitas das vezes a gente está na igreja e as pessoas, a gente vai e chama alguém para orar, a pessoa não ora, tem vergonha. Gente, você tem a luz de Cristo, você é discípulo. Você não pode esconder essa luz que você tem, não. Você tem que chegar e você tem que orar. Nem que você fale assim, oh meu Deus e meu Pai, obrigado. Tem que falar. A gente tem que resplandecer o que ele fala aqui. Você só resplandece quando você fala. Quando você fala de Jesus, né? E para o bem. É o que ele vem dizendo aqui pra gente, né? Então, seja um servo, né? Então, nós temos que ser. E temos que servir a Jesus, né? Temos que ser bom? Sim. Temos que ser fiel também, né? E a gente temos que não nos esconder, né? E deixar essa luz brilhar. Deixar que ele cresça dentro de nós, né? E a gente venha aparecer, né? Aonde a gente quer que a gente vá, né? E você, tomara que você alcance, né? Esse objetivo, né? Pelo qual Jesus, ele nos chamou. Ele nos chamou essa noite, né? Para que a gente viesse ouvir a palavra. Chegar em casa, você ora de novo, você pega a palavra de novo, entendeu? Leia, porque ela é tão pequenininha, ela vai falar mais e mais ainda ao teu coração. Ela vai falar com você. E é o que Jesus, ele vem falando aqui, né? Então vamos buscar esse Deus maravilhoso, vamos buscar o Senhor Jesus, né? Porque ele confiou em nós e nós somos servos fiéis, né? Para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, alcançar o que a gente quer, né? Sejamos um servo fiel, né? Vamos servir, é o que ele vem falando.
Não adianta eu chegar aqui, limpar, fazer e acontecer, e meu coração está vazio, eu estou vazia, eu não ter nada para dar. Não adianta nada, é um esforço desnecessário que eu estou fazendo, né? Porque o importante é você pegar a palavra e você ler a palavra do Senhor. Que é aqui que você vai transformar, é aqui que você vai ser um servo, é aqui que você vai aprender a ser um servo fiel e para Jesus, né? Então a gente temos que ler bastante, né? Pega a Bíblia de manhã, de manhã eu pego ela, pega ela de manhã, lê, de tardinha, vai lá, não está fazendo nada, pega ela, lê. Toda hora Jesus ele quer falar com você. Toda hora ele tem uma palavra, alguma coisa aqui para falar com você. E é assim que Deus ele faz, e é assim que Deus ele age na vida da gente. Amém, igreja?